Boa noite, irmãos. Chegamos no último capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. E convido os irmãos para fazermos a leitura do verso 1 até o verso 2. Veja, talvez na sua Bíblia tenha o título aí dos senhores e dos servos. Tá? Vamos ler aqui. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Ele começa a falar aqui, servos que estão debaixo de jugo. Nós temos que sempre entender o contexto histórico, o contexto local. Essas situações têm que ser levadas em consideração em tudo, tá? E aqui, o que quer dizer servos debaixo de jugo? Eles estavam no primeiro século. Naquela época havia escravidão, né? A escravidão, ela é em todas as situações, no mundo inteiro, em todos os tempos. São páginas vergonhosas da história da humanidade, tá? E aqui no Brasil nós tivemos escravidão até o século XIX, né? Até 1888, 13 de maio de 1888 que os escravos foram libertos no Brasil, tá? Mas isso não foi só no Brasil, e não foi só no século XIX. A questão de escravidão aconteceu no mundo várias vezes. Não foram só os negros que foram escravizados, né? Pessoas de outras etnias também foram escravizados, né? Brancos, chineses foram escravizados, índios foram escravizados e por aí vai, tá? Então eles estavam no século I, embora isso seja uma página, a escravidão é uma página que sempre foi uma página triste da história em todos os países. Nós temos que entender o que eles consideravam na época. Era meio econômico. A economia era sustentada pelo trabalho escravo em diversos países, né? E aqui ele trata da questão de escravos e senhores convertidos. Então, isso não quer dizer que eu já ouvi pessoas falando que o Evangelho apoiava a escravidão, dava voz. Não se trata disso. Era uma realidade da época, né? Não se pode fechar os olhos para o que acontece no mundo. E o Evangelho, ele dá orientações para todo tipo de pessoa, em todas as circunstâncias, em todas as situações, seja familiar, seja relação patrão e empregado, e relações interpessoais, relação com as autoridades e tudo mais. E ele aborda também o caso da escravidão. E é isso que ele está falando aqui. Mas não era um aval à escravidão. Era um fato que acontecia na época, que eles não tinham como mudar isso, e como então conviver nessa situação. Então ele fala, todos os servos, como os escravos mesmo, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Está dizendo para os escravos convertidos. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente amado, ensina e recomenda essas coisas, tá? Então, não é quando fala trabalhar e respeitar e honrar esses senhores, não quer dizer que apoiava a escravidão, tá? Mas que tinha que demonstrar o amor de Cristo e a fidelidade a Cristo também os que estavam nessa situação. Nenhuma dúvida aqui, né? Tá. Vamos lá então ao do verso 3 ao 10. Aqui ele vai fazer uma comparação entre os falsos mestres e os perigos da riqueza. Nós temos como um cenário paralelo aqui, os irmãos sabem, o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Que a liderança estava se envolvendo
com fontes de lucro, querendo fazer do Evangelho, da igreja, fontes de lucro, e até isso levou eles até aquela consciência cauterizada que Paulo fala, né? Perder o amor. Você vê que a carta que Cristo manda, né? No Apocalipse, as 7 cartas da Ásia, a carta que Cristo passa para João para enviar à igreja de Éfeso, veio contra ti que abandonaste o primeiro amor, abandonaste as primeiras obras. Né? Então é isso que o cenário aqui desse contexto, do versos 3 ao 10. Mas só que, se você olhar isso aqui, você vai ver que esse sentimento desses falsos mestres, essa cobiça, ela continua até hoje. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, tá? É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse verso 9 e verso 10 nós já tratamos em lições passadas, né? Porque abordou também essa questão da riqueza. Então ele está falando aqui que Paulo ele deve ensinar a congregação isso. Ele deve perceber isso, entender, e ensinar a congregação. Olha só, o verso 3 é muito importante. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, aí ele começa a escrever, é enfatuado, nada entende, tem mania de condena e tal. Então a igreja tem que ver isso. Porque, olha, esse líder ele não concorda com o Evangelho, porque o que ele está ensinando é contrário ao Evangelho. Essa não é uma situação em que a gente pode contornar, aceitar, né? Dar um jeito, não é, porque o Evangelho ele é um único, ele é aquilo e acabou. Então, se o líder ele quer ser um pregador, ele quer ser um presbítero, ele quer ser um pastor, ele tem que ser fiel ao Evangelho e ensinar essa sã doutrina na igreja. Então, não existe nenhum tipo de caminho do Evangelho que deva aceitar, que a congregação aceite, se pregue a palavra de Deus de forma distorcida, ou errada, ou uma compreensão humana, né? Hoje, esses dias aí, eu tenho visto, coincidentemente, né? Um determinado pregador aí que está falando muito, como que Deus fala conosco, no interior, o Espírito Santo se manifesta no interior, aí depois ele fala, o Espírito Santo me falou isso, e você vê que aquilo é claramente fruto da imaginação dele. Questões assim que não são bíblicas, né? E esse tipo de coisa, a igreja não pode se deixar levar por esse caminho, tá? Então por isso que ele fala, aquele que não concorda, se não é suficiente para ele o que está no Evangelho, primeiro que ele não está seguindo a fé. E segundo, seria muito pior, ele querer ainda ensinar isso para as pessoas, tá? Então o Evangelho é o que está aqui, é a Bíblia. São as cartas, né? As cartas doutrinárias, os Evangelhos, a carta descritiva de Atos dos Apóstolos, narrativa, o Antigo Testamento, a Bíblia no seu contexto, revelação do Apocalipse, isso daqui. O que passar disso aqui, tá? E é interessante que ele fala, né, no verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, não sei se os irmãos lembram, nós fizemos um estudo sobre a piedade, nós vimos que a piedade não é simplesmente caridade,
Caridade muitas pessoas fazem, devemos fazer também, né? E essas pessoas que fazem, ótimo que elas façam, graças a Deus que fazem. Mas a piedade que a Bíblia fala aqui é um serviço, é cuidar de pessoas como se fosse uma caridade mesmo, mas é um serviço totalmente ligado a Cristo, tá? Em nome de Cristo, dentro do que Cristo ensinou, esse é o serviço piedoso, tá? E que não vai só a caridade no sentido de dar uma esmola, dar um prato de comida, não, mas também no sentido de dar sã doutrina para ela, ensinar Cristo verdadeiramente para ela. Esse é um serviço piedoso, tá? Então aqueles que se afastam disso, né, vai ter aqui uma série de características negativas que Paulo fala que essas pessoas estão inseridas nisso, tá? E depois ele fala, essas pessoas fazem isso supondo que a piedade é fonte de lucro. Só que aí ele faz um contraste com a fonte de lucro material que essas pessoas querem obter do Evangelho e a fonte de lucro da prosperidade real que a Bíblia nos oferece, que é aquela que não nos deixa faltar nada, é verdade, mas não é aquele sonho de conquistar coisas, mas sim aquela paz que existe, aquele contentamento, viver bem, viver em paz dentro de cada situação, né? Então ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade como contentamento. E ele faz um contraste então com aquelas pessoas que querem, né, cada vez ostentar mais, ter luxo, riquezas. Ele fala, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes, né? Então, depois ele vai abordar o verso 9 do 10, que nós já estudamos, né? Aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e tudo mais, tá? Nós vamos ver aqui, um pouco mais para frente, que ele vai falar, a partir do verso 17 daqui a pouco, que ele vai falar dos ricos, né? A Bíblia não censura, nem condena a pessoa a ficar rica. A pessoa pode ficar rica, desde que seja lícito, né? Agora, o que ela não pode deixar é os princípios elementares do Evangelho de lado, para colocar o coração no seu patrimônio, no seu dinheiro, tudo acima do Evangelho. Vamos lá, verso 11. Interessante aqui que ele vai... Quando ele fala aqui, só voltar um negócio aqui, né? Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. É mais importante a gente estar contente do que a gente estar com muito dinheiro, né? Às vezes, a gente fica melhor quando a gente simplifica a vida, do que quando a gente arruma muitos compromissos aí, que depois a gente não consegue trabalhar aquilo bem, tá? Vamos lá, verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, tá? Então é interessante aqui, que ele orienta Paulo, né, a fugir disso, tá? Porque os que se enredam por este caminho, esse desejo de riquezas, eles tornam-se os seus próprios atormentadores. Porque quando a pessoa vai enriquecendo, ela tem uma fonte, agora quando a pessoa ela quer enriquecer de qualquer jeito, e ela começa a fazer um monte de coisas e tudo, ela se torna o seu próprio atormentador. Primeiro porque ela nunca vai se satisfazer, né? Então ele fala, foge dessas coisas, né? E ele dá essa descrição. E ele exorta, ele fala que exorta perante Deus, tá? É um dever solene, é uma exortação veemente, né? É um dever, um apelo solene, né? Mostra claramente a importância de discernir entre os valores da fé e os valores do mundo. E é interessante que não é à toa que ele usa essa expressão aqui no começo do verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus. Ele falou assim, você é um homem de Deus, você é um homem do mundo. Você é um homem que está preocupado com a espiritualidade, com a fé, com o trabalho piedoso, ou você está preocupado que você quer um carro melhor, você quer uma casa melhor, você quer isso? Qual que é o seu
o objetivo principal da vida, né? Então ele coloca essa expressão homem de Deus, ou seja, você está aqui para servir a Deus, tá? Depois disso ele vem falar a confissão de Cristo, né? No verso 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Interessante aqui, ó, se toma posse da vida eterna, muitas pessoas elas pensam assim, porque a Bíblia tem que ser contextual, né? Fala assim, mas se é eleito, como que ela vai tomar posse da vida? Ela não precisa fazer isso, porque ela já é eleita, né? Não, é ao contrário, né? Se ele é eleito, é aí que ele vai querer buscar essas coisas. Então Paulo incentiva ele, faça o certo, faça o que tem que fazer, tá? Essa confissão de Cristo que ele fala no verso 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, né? Exorto-te perante, verso 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. O silêncio de Cristo diante de Pilatos, o silêncio das palavras, foi um grande efeito de lealdade à sua missão. Porque Cristo, em Isaías 53, fala que ele foi como ovelha muda diante de Pilatos, né? E tudo aquilo que Pilatos falava, ele só ficava olhando para Pilatos, ele ficava quieto. E isso serviu como confissão. Confissão. Uma das poucas vezes que ele falou foi quando Pilatos falou para ele, Pilatos falava um monte de coisa e Cristo quieto, né? E uma hora Pilatos falou assim para ele, você não sabe que eu tenho um poder para te condenar, para te absolver? E ele fala, nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse dado, assim, se Deus não tivesse te dado esse poder, tá? O sangue de Cristo foi muito superior a qualquer defesa. Veja aqui os versos 14 e 15. Está falando que Cristo fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vemos aqui que, embora pareça que demore para alguns, a data está determinada para essa manifestação de Cristo. Verso 16: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, o poder e poder eternamente. Está falando de Deus, né? Esse verso 16 é exemplo de outros versículos que nós já vimos nessas cartas pastorais, que geraram falsas doutrinas. Esse aqui também gerou. Existe uma seita que diz que somente Deus é imortal. Somente Deus é imortal. E então, isso é para justificar o aniquilacionismo, que diz que pessoas que não serão salvas serão aniquiladas. Mas só que esse versículo não está falando que só Deus é imortal. Porque esse versículo está dizendo que só Deus possui a imortalidade. É diferente. Dizer que só Ele é imortal, só Ele ser imortal é uma coisa, só Ele possuir imortalidade é outra. Tá? Por exemplo, uma vez com uma pessoa que seguia esse ensino, eu perguntei, e os anjos que foram fiéis, eles vão morrer então? Ele falou assim, não. Então eles são imortais? Ele falou, não, só Deus é imortal. Bom, então, se só Deus é imortal, os anjos vão morrer, os anjos fiéis. Os que não seguiram Satanás, que foram criados lá na criação e que não caíram, eles vão morrer então. Não vão morrer, então são imortais. Não, só Deus é. Então, ele acabou entrando num círculo assim que não tinha como ele sair. Qual é a explicação disso? Primeiro que é óbvio, não está dizendo que só Deus é imortal, mas só Deus possui imortalidade. E Ele dá essa imortalidade a quem quiser. Então, os anjos que não caíram, os anjos não são autoexistentes, eles não, né? Eles foram criados por Deus, eles tiveram um início, tá? Mas são imortais porque Deus deu essa imortalidade a eles, né?
Ficamos com dúvida aqui? Não? O único que não tem começo e fim é Deus. Isso, exatamente. Os outros possuem o começo. Possuem início, todos os outros. Os outros foram criados, Os né? outros foram criados. Se quiser dar imortalidade, ele dá. Exatamente. Tá? Então fala, né? Que é o único que possui a imortalidade. Tá? E aqui depois vem. Vamos ver aqui, Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então Deus não só está nele, né? Mas tem uma outra passagem também que fala que ele é o manancial de vida. Tá? Então, irmãos, 1 hora de vida que um bebezinho teve, 10 minutos de vida que ele teve, já é graça sobre graça. Porque essa vida, ela pode ser imortal no porvir. É graça sobre graça, né? Isso eu vejo altamente consolador para quem passou, né? Essa tristeza. Então, as pessoas no Evangelho, na sã doutrina, elas têm consolo e conforto, porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui, né? Aqui é cheio de dificuldades, né? De surpresas, né? Mas teremos uma vida plena, boa, tá? Então, as vidas que Deus criou, Ele possui a imortalidade e Ele sabe bem o que fazer com ela. Então, descanse, né? Muitas pessoas têm preocupações com parentes que ainda não abraçaram a fé. Descanse no Senhor. Claro, evangelize, né? Fale do amor de Cristo para eles, mas descanse no Senhor. Versos 17 a 19, acerca dos ricos. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Tá? Então nós vemos aqui que não existe proibição no Evangelho, como muitos falam, de ser rico, né? Não pode ser rico. Alguns interpretam muito errado, falam assim, não, porque o rico não entrará no reino do céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não é isso que Cristo está falando. E, né, ninguém entrará no reino do céu, porque é impossível para os homens isso. Só vai entrar porque para Deus tudo é possível. Então, esse Deus que possui imortalidade vai dar imortalidade para alguns pobres como para alguns ricos, pessoas de todas as nações e todas as classes sociais, como nós já vimos nas aulas passadas. Então não existe uma proibição no Evangelho da pessoa ser rica, mas existe para os ricos orientações, como também existem orientações para todas as classes de pessoas, para todo mundo tem orientações. Ele começa esse capítulo falando de escravos, então tem orientações para todo tipo de pessoas, né? Então aqui ele orienta, exorta os ricos do presente século, ou seja, os ricos vivos deste mundo, né? Que não sejam orgulhosos por causa das suas riquezas, porque ele vai falar que quem proporciona tudo ricamente para o nosso crescimento é Deus, o provedor é Deus. Então não fique orgulhoso com isso, mas fique grato. Obrigado, Senhor, porque eu tenho isso, obrigado porque temos esses recursos, obrigado porque temos esse patrimônio e tudo mais. E também não coloquem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Lembra lá no Apocalipse, quando fala, eles vão pedir que os montes caiam sobre eles, né? Então, lembra que eles querem que tudo aquilo onde eles colocam a sua confiança, não só os ricos, mas também aquele, no contexto do Apocalipse, mas também aqueles de falsas crenças e tudo, eles vão querer que esse monte de segurança que ele criou na mente dele, que isso esconda da ira do Cordeiro e da ira de Deus. Isso não vai ser suficiente. Então ele fala, não ponha a sua esperança nisso. Você pode ser rico, seja grato por isso, agradeça porque é Deus que é o provedor dessa tua riqueza, tá? Mas não ponha a esperança nisso. Pratique o bem, sejam ricos também de boas obras. Também foi por minha conta, porque não está aqui no texto, né? Mas sejam ricos de boas obras.
tá? Generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, né? Nem Cristo fala, onde nem traça, acumule tesouros no céu, onde nem ladrões roubam, nem a traça corrói, tá? Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, né? Então, mais uma parte aqui que fala que a vida mesmo não é aqui, né? Mas é a vida que tem por vir, né? Irmãos, nós vamos herdar essa terra. Tudo que tem aqui pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E o justo herdará a terra. Os justos herdarão a terra. Então, claro, lutem pelas suas vidas, para que tenham realmente um patrimônio, uma coisa, né? Procurem crescer, mas não ponham isso no coração, não, né? O coração é em Deus, né? Seja contente e grato, tá? E por fim, né? Vamos ver aqui no final aqui, o verso 20 e o verso 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Guarda o que te foi confiado. Convido os irmãos para ver aqui a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Todos acharam aí? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Irmãos, esse aqui dá temor. Esse ajustou contas aqui dá temor. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É sobre isso que Paulo está falando. Todos nós vamos prestar contas a Deus. E o fato de ficar receoso e esconder os seus talentos e ter uma desculpa preparada, vamos dizer assim, para Deus,
Note aqui que o Senhor ele usa a mesma desculpa, as mesmas palavras que o servo mau usou, o Senhor usa para condená-lo. Ele fala assim, verso 24: chegando por fim que receberá 1 talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Ele usou isso. Sabendo que o Senhor é severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Toma aquilo que tem. Olha o que ele respondeu: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, a mesma elaboração de argumento que ele usa. Ou seja, todos os argumentos são favoráveis ao Senhor. Todos os argumentos são favoráveis a Deus. Não adianta. Se a igreja está escandalizando o mundo e pessoas estão negando a fé porque a igreja está escandalizando o mundo, esses argumentos vão servir para condenar a pessoa. Não vai servir para Deus falar, mesmo, tadinho, né? Porque a igreja, então tá, no seu caso eu vou abrir uma exceção. Isso não vai acontecer. Então, Paulo, ele está falando sobre isso. Todos vamos prestar contas a Deus pelos talentos e habilidades que nos foram confiados. Todos, tá? A pessoa que tem, imagina uma pessoa que tem menos talento. Não dá para a gente saber quem é, quem não é, né? Mas imagina uma pessoa que tem menos talento. Essa pessoa, se ela não trabalhar esse talento, como os outros fizeram, como que tem mais, até o que ela tem, ela vai perder. Tá? E um outro detalhe: todos vamos de fato prestar contas a Deus pelos talentos e habilidades que nos foram confiados, até os ímpios que têm recebido boas dádivas e dons pessoais, tá? Não dons espirituais, mas dons pessoais, até os ímpios. Este servo mau aqui, ele é ímpio. Ele é ímpio. O destino que foi dado a ele aqui é lançar-o para fora nas trevas, é o inferno. E o servo inútil, verso 30, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o que está dizendo antes aqui? Pega o talento que é dele e dá para o que tem 10. Porque lembra que ele tinha 5, produziu mais 10. Foi o que tinha mais dentro desse contexto aqui. O que tinha 10 é o que tinha mais. Tira o talento deste e dá para aquele que tem mais. A palavra de Deus em Provérbios fala que os ímpios trabalham para a prosperidade do povo de Deus. Tá? Em muitas situações a gente vê isso de fato acontecendo. Tá? Então, e depois o Paulo, vamos voltar lá em Timóteo, né, para a gente já ir aqui para o final. Ele vai falar de contradições do saber, né? E tu, verso 20, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Vamos imaginar o que tinha 5 talentos e o que tinha 2 talentos. Como foi que eles fizeram esses talentos? Como que eles trabalharam esses talentos e foram aprovados por Deus nesse trabalho? Dessa forma que Paulo está falando: guarda o que te foi confiado, olha só, evitando falatórios inúteis e profanos. As profanações, elas têm que ser evitadas no meio de Deus. Tem que ser evitadas, tá? Nós não podemos aceitar isso. Falatórios inúteis também. E contradições do saber. Na tradução de Jerônimo, a tradução de Jerônimo da Vulgata Latina, que é conhecida como Vulgata Latina, porque a Bíblia, nós sabemos, a Bíblia foi escrita o Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego, tá? E a Septuaginta fez a tradução do Antigo Testamento, que era hebraico, para o grego. Tá? A língua oficial da Igreja Católica Romana é o latim. Então, a pedido do Papa, que agora me fugiu o nome do Papa, pediu, Jerônimo, que era um erudito, dominava grego, hebraico, né, latim e tudo mais, ele fez a tradução da Bíblia para o latim.
Tá? Então o latim ele não é idioma das escrituras originais, não faz parte dos originais das escrituras, mas foi traduzido do hebraico, o Antigo Testamento, do grego, o Novo Testamento. Jerônimo considerou também a Septuaginta, mas ele traduziu do hebraico, né? E confeccionou a Vulgata Latina. Nesta parte aqui, ó, Contradições do Saber, ele chama Vaidade de Vozes. Ele traduziu para o latim Vaidade de Vozes. E eu quero deixar aqui, para que a gente tenha bastante, que a gente guarde bastante no coração. Isso aqui, na mente mesmo, na memória. Tá? Contradições do saber, que é algo para ser evitado. Vaidade de vozes, ou seja, não confunda a sã doutrina com a vaidade humana. Não confunda a sã doutrina com o que o homem imagina. Com o que o homem imagina ter de conhecimento próprio sobre a doutrina. Deu para entender isso aqui? Vaidade de vozes, essa contradição de saber que deve ser evitada, Jerônimo chamou de contradição de vozes. Essa tradução é muito boa. Tá? Então não confunda nunca a sã doutrina com a imaginação que alguém teve sobre o conhecimento que ele acha que tem. É isso que está dizendo. Tá? Então nunca confunda isso. Por mais de boa aparência que seja o líder, por mais que a oratória dele seja perfeita, por mais que ele tenha títulos acadêmicos, enfim, mais carisma que ele tenha, né? Nunca confunda a sã doutrina com que, se porventura, né, algum dia ele começar a ensinar algo que surgiu na imaginação dele. Tá? Isso aí seria a contradição de vozes. É isso que Paulo, foi contradição de vozes que Jerônimo chamou. E é isso que Paulo chama aqui de contradições do saber. Tá? Então guarde isso na sua mente. E por fim ele fala, né? Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Se você olhar a história recente da igreja, vamos falar só do Brasil, só do nosso país, você vai ver que é bem claro de ver que os desvios foi quando abandonaram essa doutrina e começaram essa confusão de vozes, essa contradição de saber, né? Pessoas achando que Deus está falando diretamente com ele, né? Então as pessoas, alguns começaram a confiar muito nesses, que eles chamam que é revelação interior, eles estão falando agora, é o nome da moda, né? Revelação interior. Então começam a abandonar as escrituras para seguir aí a imaginação de alguém. Essas são as contradições de vozes. E o que diz aqui, contradição do saber. Tá? A sabedoria está aqui, né? E Deus se revelou pela sua palavra. Então é uma carta bastante bonita, né? Termina aqui Paulo falando: a graça seja convosco. Considerada uma carta pastoral, porque Paulo dá orientações a Timóteo de como pastorear na igreja, mas dá orientações para ele ter procedimentos cristãos e o que ensinar de sã doutrina para a igreja. Então quando a gente olha essa carta com esse olhar assim de aprender mesmo, a gente se corrige. Os pastores devem fazer isso, os presbíteros devem fazer isso, mas os membros das comunidades locais, eles devem fazer isso também. Esses talentos, por exemplo, né, que receber esse que fala Timóteo, não só os pastores, todos temos, né? E os perigos que ele fala para Timóteo tomar cuidado para não cair nessas ciladas, todos nós estamos sujeitos a eles também, né? Então é uma carta bastante elucidadora. Nossa, essa parte? Uma carta que elucida, vamos falar assim que é melhor, né? Senão tem que ficar editando o vídeo. Tá certo, irmãos? Então é isso. Que Deus abençoe e terminamos a primeira carta a Timóteo. Pode tirar, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ser.